Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Um dia Deus chamou ao homem, Deus chamou a seu filho Jonas, deu-lhe uma só missão. Deus chamou e a ele disse vai pregar numa cidade. Deus chamou a seu filho Jonas, de meu amor e meu perdão. Deus chamou e a ele disse vai. Ao vivo agora, começando o programa Fundamentos da Fé. Não o programa, mas a aula em si, Fundamentos da Fé. Nós estamos na 5ª aula e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todos nós. É um assunto que é de suma importância de fato. E esse assunto é sobre o pecado em si. É sobre isso que nós vamos falar. Muito bem, eu quero mostrar até uma projeção aqui, estou me preparando. Aqui está. Fundamentos da Fé, o maior problema da humanidade. Esse é o tema. Talvez a qualidade não está muito boa, mas acho que é aceitável, dá para ler, não é verdade? Então vamos em frente com essa qualidade mesmo. Então no princípio, a gente sabe como Deus revela, criou todas as coisas, criou a humanidade, criou o ser humano, e principalmente o ser humano é as primícias da criação de Deus também. O resto da Bíblia trata das tristezas, as consequências e, o melhor de tudo, que é a solução do pecado, que é o maior problema da humanidade e fonte de todo o mal. No começo, somente nós vemos que tudo era bom. Tudo que Deus criou era bom. Mas o ser humano, de fato, estragou o que era bom da parte de Deus e fez o que fez, né, por causa do pecado, como nós já conhecemos. E nós sofremos as consequências disso também. Satanás também aparece nesse princípio da humanidade, como nós já conhecemos o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. Mas precisamos então definir, para começar nossa aula de hoje, o que é pecado. Qual é a sua definição de pecado? Eu não sei se você tem uma definição pessoal de pecado, mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que Deus pensa sobre isso. Isso que é o importante, porque nós podemos nos enganar facilmente, mas Deus não se engana. O que é pecado? Começamos em 1 João capítulo 3, versículo 4, e a passagem já está aí na projeção, como você pode ver, né, falando sobre o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Isso é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então, se há uma regra e ela foi quebrada, essa regra, se há um ensinamento, por exemplo, e foi quebrado esse ensinamento, isso é pecado. Então, Deus tem as suas palavras, por exemplo, né? Nós conhecemos muito bem o que a palavra de Deus diz sobre o que nós devemos fazer. E se nós não colocarmos em prática a vontade de Deus, nós sabemos que não dá certo a nossa vida. E, consequentemente, entendemos que isso é a transgressão da lei, que é o pecado. Ainda olhando para o que a Bíblia diz, e isso que é o que nós fazemos o tempo todo aqui, a passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós nos defendemos dizendo, mas eu não fiz nada contra aquela pessoa. Né? E a gente sabe que tem uma palavra que não está aqui, mas ela, entre linhas, né, nós a compreendemos, omissão. A omissão de fazer o bem. Porque todos nós devemos fazer o bem. Mas sabemos que devemos fazer o bem. Mas se não fazemos, então isso é pecado. Como nós sabemos que devemos fazer o bem? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa com frio.
e ela talvez more na rua, você sabe que ela precisa. Por que você sabe? Como você sabe? Porque se você estivesse na mesma situação, você sabe o que você precisaria, assim como você sabe o que a pessoa precisa. Então, a mesma coisa nesse caso. Aquela pessoa que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E muitas vezes nós pensamos assim sobre o pecado, né? Pensamos que são proibições. Por que tantas proibições? Por que não isso, não aquilo, não aquele outro? A palavra de Deus muitas vezes realmente nos coloca em situações como essa que diz para que nós não façamos, nos ensina para que nós não façamos. Mas por que dessa forma? Tem um motivo sim. Não são proibições, são proteções. Porque o abismo, nós podemos até escrever aqui, né? O abismo, ele está à nossa frente. Se nós ultrapassarmos o que foi colocado para que nós possamos obedecer. Essa cerca aqui, sinalizando aqui essa cerca, ela pode ser usada aqui como ilustração, como a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela de fato diz algumas coisas que nós não devemos fazer, para que nós não caiamos no abismo. Se ultrapassarmos o que Deus diz, nós estaremos perdidos nos nossos próprios pecados. E só Jesus realmente conhecemos já a história para nos salvar. Mas precisamos saber o que é pecado. Para isso, nós temos alguns pecados específicos que nós precisamos definir. Quais são alguns pecados específicos? Muito bem, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, fala sobre alguns destes pecados que nós chamamos aqui de pecados específicos. É a Bíblia apontando dedo a dedo quais são as obras da carne. Então elas são chamadas de obras da carne e são manifestas, quer dizer, são conhecidas. As obras da carne são estas: imoralidade sexual. Muitas vezes a gente questiona, né, por que ser fiel ao cônjuge? Por que fidelidade? Porque imoralidade sexual é pecado. E não é somente questão de proibição. Deus quer nos proteger das consequências da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem. Essas três palavras basicamente se referem a questões sexuais e que nós precisamos cuidar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, afinal de contas. Tem mais: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Essas palavras até se referem mais a relacionamentos. Nossos relacionamentos não devem, seja com Deus, deve ser o nosso relacionamento com Deus, deve ser também monogâmico. Opa, quase não sai a palavra, né? E idolatria e feitiçaria, consequentemente, né? É uma impureza contra Deus, é uma traição contra Deus. Já quanto às pessoas, não devemos evitar ódio, discórdia, discussões, em outras palavras, né? Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, ou facções, dissensões e facções, duas palavras dentro de um mundo também de divisão entre as pessoas, inclusive de crença e etc. Isso como denominações, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a igreja que Jesus edificou. Já dissensões e facções são formações de grupinhos de crenças, né? Também inveja, embriaguez e orgias. Aí são coisas dentro de nós também que saem para fora, né? Desejos maléficos nas nossas vidas. Inveja, embriaguez, coisas que nós colocamos de fora para dentro. Orgias ou pecados sexuais, né? Também. Também conhecido em algumas outras versões como festas, né? Depende da festa, nós precisamos nos abster dela, né? Dessas festas, tais festas, né? E coisas parecidas com essas, coisas semelhantes. A Bíblia não tem que ser clara e explícita em tudo. Só dizer coisas semelhantes já é suficiente. Nós precisamos saber que é pecado. Talvez a Bíblia não fale sobre, por exemplo, sobre nós nos drogarmos. Talvez não fale sobre isso, se bem que embriaguez é um tipo de droga, né? E nós não devemos fazer uso da embriaguez. Mas a Bíblia não fala sobre maconha, por exemplo, né? Mas que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Há castigo, sim.
Como se não bastasse, existem várias outras passagens. A gente vai pegar duas aqui, como já pegamos aqui em Gálatas, agora nós estamos pegando Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. É desejado, assim, seria bom também que você tivesse a sua Bíblia por perto, para que você pudesse acompanhar por si mesmo, ver que se nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante. Ele diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Os perversos não herdarão o reino de Deus, como já vimos na passagem até anterior. Nem imorais, nem idólatras, adúlteros, homossexuais passivos ou ativos. A Bíblia fala diretamente contra alguns assuntos que são moda hoje, muitas vezes, infelizmente. Nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, nenhum destes herdarão o reino de Deus. Assim, foram alguns de vocês. Foi a vida de alguns dos discípulos no passado, mas eles tiveram que se arrepender e mudar. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ainda que o mundo não diga, não concorde com o pecado, que algumas dessas passagens são claras, estão na Bíblia, não vão ser retiradas. Elas estão lá. O mundo pode continuar não concordando. O que ele quer é liberdade para fazer as suas próprias vontades, mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos proteger das consequências do pecado. E por isso mesmo ele é bem claro que talvez não seja uma coisa que venha de dentro de nós, né, que esteja tão perto de nós, que seja, sei lá, Satanás agindo, mas não é bem assim. Veja só o que Tiago, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 15, então fique aí marcado, em Tiago, capítulo 1, e versículo 12 ele diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a primeira palavra que a gente destaca aqui é provação. Essa palavra é importante para a gente entender de onde vêm os pecados. Imaginemos então que nós temos um bom professor. Esse professor nos ensina tudo o que nós precisamos saber e ele é um bom professor, afinal de contas. Você até passa a gostar dele de tão bom que ele é. É fácil de aprender com ele. E mais, ele ama os seus alunos, ele se dedica, ele dá sua vida por seus alunos. Apesar das recompensas ou mesmo de alguns dos alunos, ou a maioria até, que não se comprometem com a matéria. Mas ele continua ensinando. Consequentemente, chegará um tempo em que ele vai precisar aplicar uma prova. Esse bom professor, ele aplica uma prova. A prova é ruim? É claro que não. Da mesma forma, é feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. A intenção de uma prova, a intenção de um bom professor é aprovar o seu aluno, é aprovar o aluno. Essa é a intenção. Nós precisamos então entender a intenção de Deus e saber que prova é uma coisa boa. Prova vem de Deus, provação vem de Deus. A gente às vezes acha que não tenho certeza o que as pessoas pensam de um modo geral, mas de um modo geral parece que as pessoas pensam que quando estão sendo provadas, não é uma coisa de Deus. Mas veja só, quando alguém for tentado, é uma outra palavra, vamos até colocar aqui em destaque essa outra palavra, tentado. Já é diferente, nós estávamos falando sobre ser provado. Mas quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Por que não? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus, então, não pode ser tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém. Não pensemos dessa maneira. Deus não tenta ninguém. Deus prova, mas Deus não tenta. Então, tentação não vem de Deus. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Muitas vezes as pessoas querem coisas, querem dinheiro, até de modo fácil, né? E é isso que as atrai e seduz. É isso que atrai as pessoas e seduz as pessoas. Na verdade, está dentro da pessoa.
é chamado de cobiça. Cobiça significa mau desejo. Então, cobiça seria um desejo. Então, desejo mau, ruim para você. Está dentro de você. Satanás sabe as coisas que você deseja, ele dá brilho nisso. Então, Satanás necessariamente não é também a fonte do pecado. E Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz, então a cobiça, a sua cobiça, a coisa interna, é dentro de você. Tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o pecado, ele nos engravida. A cobiça, melhor, a cobiça nos engravida. Nós ainda não cometemos o pecado, mas já concebemos, já estamos concebendo ele, está dentro de nós o pecado. E nós, então, ficamos, de certo modo, grávidos do pecado. E o pecado, a cobiça, então, dá luz, que é o segundo passo. Então, o primeiro passo é cobiçar. Segundo, ficar grávido, conceber, né? Terceiro, dá à luz o pecado, aí o pecado nasce. E, finalmente, você consuma o pecado. E o pecado tem uma geração, que é uma consequência, né? A morte. Então é assim, a cobiça te engravida, né? Você comete o pecado, dá à luz o pecado, ele nasce dentro de você, você o pratica finalmente, e depois o que acontece, está chegando aí, gera a morte. É isso que acontece. Então acho que, eu sempre falo, né, se precisar, vamos desenhar, mas não vou questionar agora se precisa ou não. Eu acho que precisa a gente realmente desenhar para a gente entender claramente, para não ficar dúvida nenhuma de que a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esse é o processo do pecado. É uma pergunta redundante, uma pergunta que poderia ser até retórica, né? Quem tem pecados? Porque nós sabemos muito bem a resposta dessa pergunta, mas como mesmo se nós não soubéssemos, e talvez algumas pessoas realmente não saibam, é bom a gente destacar. Mas Romanos 3:23 diz, todos pecaram, estão destituídos, longe, né, da glória de Deus, estão longe da glória de Deus. E ele também, em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10, diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós estamos acusando de Deus sendo mentiroso, ou que nós não temos pecado, né? Na verdade nós estaremos mentindo se falarmos. Então todos pecaram e precisam da glória de Deus. Mas também o pecado tem consequências. Nós já vimos isso anteriormente, que não são as questões que a Bíblia nos apresenta, ensinamentos, advertências, mostrando o que é pecado, não são somente para nos proibir de sermos felizes, porque na verdade o pecado não leva à felicidade. E tem consequências. As pessoas estão procurando realmente a felicidade através do pecado, mas elas encontram somente as consequências. Primeira consequência do pecado. Lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, deixa eu te contar um pouquinho o que estava acontecendo lá. É Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. O povo de Deus, infelizmente, também foi rebelde, como muitas vezes nós também somos rebeldes. E eles desobedeceram a Deus mais uma vez. E para castigar, Deus mandava outros povos para que pudesse oprimi-los. E assim, dessa maneira, eles pudessem voltar para Deus. Essa era a intenção de Deus, voltarem para Deus. E eles realmente começavam a sentir o peso do castigo. E até através das línguas de outros povos, eles acabavam ouvindo a voz de Deus. E nesse caso, nós vemos que agora eles estavam presos lá pelos assírios, e eles começaram a orar, Deus, por favor, nos ajuda, e nada acontecia. Por que nada acontecia? Isaías escreve dizendo o que estava acontecendo para nada acontecer. Ele diz, vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido é tão surdo que não possa ouvir. Então eles começaram a pensar já, será que Deus está de braço cruzado? Isaías diz, o braço do Senhor não é curto. Será que Deus ficou surdo?
E ele também diz, o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Mas então, eles queriam saber, o que é que está acontecendo que Deus não nos ajuda? E ele então, Isaías, revela para eles o que estava acontecendo. Mas as suas maldades, os seus pecados, as iniquidades, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. Então o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. Ficamos assim, dessa maneira, Deus de um lado e nós de outro, separados por uma barreira que nós identificamos muito bem nessa passagem, a que acabamos de ouvir, chamada de pecado. Também na passagem em si, chamada de maldade. Desculpe a letra, mas é rápido aqui mesmo, para ter só uma noção do que nós estamos falando. Então o pecado a primeira consequência do pecado é uma barreira entre nós e Deus. Precisamos então começar a trabalhar para tirar essa barreira, que é o pecado. E só tem uma forma de fazer isso e nós vamos falar sobre essa forma. Segunda consequência do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você trabalha um mês inteiro, o que você espera no final do mês? A lógica, você espera seu salário. Você espera ser recompensado por aquilo. Mas e se você continua pecando, o que você espera disso? Lógico também que você espera disso. Você tem que esperar disso a consequência dos seus pecados, que é o castigo. Tem uma frase que diz o seguinte, Deus é bom, permite você plantar o que você quiser. Mas não podemos esquecer essa segunda parte dessa frase, que Deus é justo, e você vai ter que colher o que plantou. Então, o salário do pecado é a morte. Claro que talvez você já pecou. Já pecou? Como eu? Sem dúvida, imagino que sim, você já deve ter pecado. Já morreu? Não fisicamente. Mas que tipo de morte será que ele está falando? Nós temos uma ideia já que tipo de morte que ele está falando ali. Terceira consequência do pecado. Nós vamos falar um pouco sobre a história do rico e Lázaro. Para isso, eu gostaria de passar um filminho assim, mais para nós entendermos a consequência do pecado, essa terceira consequência, um desenho. Havia um certo homem rico, que usava roupas finas e vivia diariamente com muito conforto. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que ficava no portão do homem rico. Seu corpo era coberto de chagas e ele implorava para ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Deixe que eu termino isso. Mas eu gosto de fazer isso. Estou muito preocupada. Você não está bem. Estou tão forte quanto o rei Davi. Tire isso daqui. E não deixe eu te pegar dando esses restos para aquele mendigo que fica no portão. Ele é como os cães que se reúnem no lixo. Nunca irá embora se continuar alimentando-o. Venha, Lázaro. Venha conosco. Pobre Lázaro. Bem-vindo ao lar.
estar acontecendo? Não, não pode ser. Eu tenho tanta sede. Pai Abraão, me salve. Eu tenho tanta sede. Deixe o Lázaro molhar seu dedo na água e refrescar minha língua. Essas chamas. Ah, filho, lembra que na sua vida terrena você tinha tanto e o Lázaro implorava a sua piedade. Agora ele tem conforto e você está atormentado. Mas não há nada que possamos fazer por você, porque entre nós há um grande abismo que ninguém pode ultrapassar. Eu não posso ir até você, nem você vir a mim. Então, pelo menos faça o seguinte. Mande o Lázaro falar com meus irmãos e dizer a eles para mudar, para que não termine aqui, neste lugar tão terrível. Seus irmãos têm as palavras de Moisés e de todos os outros profetas, para que seus irmãos as ouçam. Não, pai Abraão. Se alguém dos mortos falar com eles, certamente vão acreditar. Se seus irmãos não conseguem ser persuadidos por Moisés e pelos profetas, não serão persuadidos por ninguém. Mesmo alguém que se levantou dos mortos. Muito bem, esse foi um filminho somente ilustrativo, né, para que nós pudéssemos entender um pouco sobre como que o Velho Testamento chegou, ou melhor, como que essa história relaciona-se, né, com a nossa salvação, e acho que é interessante a gente saber mais sobre isso, né, sobre quais consequências do pecado, e essa a gente está falando sobre uma terceira consequência do pecado agora. Antes de continuar, deixa eu reconectar minha apresentação aqui para que nós possamos continuar. Muito bem, essa é a terceira consequência, como nós estamos falando, do pecado. O pecado, a gente vamos rever a história aí. Nós vemos então Rico e Lázaro, os dois moravam nessa terra, tanto o Rico quanto o Lázaro, né? Assim como nós também moramos nessa terra. Então estava lá o Rico e Lázaro, tá? Eles estavam, parece, no mesmo ambiente, lá Rico e Lázaro. Desculpe o desenho, mas vamos em frente, é só para ilustrar também. Os dois morreram, nesse caso a gente vê Lázaro morreu e o Rico também. Então a morte, de certo modo, ela nos iguala, né? A vida nos separa, mas a morte nos iguala. Então a morte nos iguala até um certo ponto, porque no final das contas, também a morte nos separa. Lázaro, essa história não quer dizer que todos os pobres vão para o céu e todos os ricos vão para o inferno. É uma história ilustrativa sobre o que acontece para uma pessoa que sabe que deve fazer o bem e não faz. Isso é pecado, omissão. Nós todos devemos pensar nisso também antes de nos omitir de fazer o bem. Então nós vemos nesse caso Lázaro. Aqui está o nome dele, Lázaro. Lázaro, assim. Então Lázaro, ele morreu e foi para o paraíso. Então ele foi para um lugar chamado paraíso. E lá ele teve descanso que ele morreu. O Rico também aconteceu dele morrer. E ele foi para um lugar chamado um lugar de tormento. Para este lugar que ele foi. E nesse lugar, parece que um tinha possibilidade de ver o que estava acontecendo em outro lugar. Tanto que o Rico viu a situação em que Lázaro estava. E Lázaro estava bem. E ele estava em tormentos.
É a situação que ele estava, em tormento. E ele pediu, pai Abraão. Então, nesse caso, uma representação até, né, do pai de todos os judeus, para nós, talvez uma representação assim de Deus. Ele fala, mande Lázaro. Agora ele queria que fizesse o caminho, que Lázaro fosse para esse lugar de tormento, do paraíso para o lugar de tormento. Então, aí, o pai Abraão lá na história diz, olha, não dá para Lázaro ir para esse lugar que você está querendo ir, porque existe entre nós um abismo. Existe entre o paraíso, né, o lugar de tormento, e o paraíso, um abismo. Quem quer passar para lá, não dá. E daqui para lá, também não dá. Né? Então não dá para passar. Existe essa impossibilidade. Aqui, enquanto estamos vivos, existe a possibilidade de irmos para o paraíso. Mas também existe a possibilidade para irmos para o lugar de tormento. O que nós podemos fazer? Uma escolha. E é o que nós devemos fazer. Então, o rico viu que já que não tinha jeito, ele falou, então, por favor, pai, mande Lázaro lá para a terra de novo. Em outras palavras, né? Ressuscite Lázaro. Então, que desse vida novamente para Lázaro, que mandasse ele aqui para a terra. Porque o rico, ele tinha 5 irmãos. E o que eles estavam fazendo e para onde eles estavam indo? Eles estavam indo também para esse lugar de tormento, se morressem. E ele então, veja só que agora ele não é um homem tão ruim assim, não é? Afinal, ele se preocupava com alguém, pelo menos com seus irmãos. Mas era tarde demais. Ele falou, não dá. Os seus 5 irmãos lá, eles têm Moisés e os profetas. Quando Jesus contou essa passagem, essa parábola, né, que é uma história mais real, por que é uma história real em comparação às parábolas? Porque as parábolas, você pode ver que as pessoas não têm nomes. E aqui, nessa história, nós vemos que as pessoas têm nomes. Então, pelo menos nós vemos o nome de Lázaro ali. Né? Então, é uma história e não simplesmente uma parábola. Moisés e os profetas, naquela época, representava o Velho Testamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, naquela época, é o Velho Testamento. Para nós, hoje, é o Novo Testamento, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, o que significa isso? Olha, eles têm a palavra. Se Moisés e os profetas não são suficientes, nada mais será, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, minha opinião, o maior milagre de toda a humanidade é a ressurreição. Nem a ressurreição adianta se a pessoa não quiser ouvir o que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos alertar as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, mesmo que elas fiquem bravas inicialmente, mas se elas se converterem, se arrependerem, isso faz a diferença mesmo, né? Então nós sabemos isso, que não tem jeito, depois que você morreu, você fica ou no paraíso ou no lugar de tormento. E onde faz a escolha? Aqui na terra que você faz a escolha. E até Deus falou, no caso, na história, né, o pai Abraão disse, lembra da tua vida enquanto você estava vivo, lembra? Então agora é só remorso. Você teve todos os bens e Lázaro todos os males e você não fez nada. E um dia nós vamos ter também o juízo final. E no juízo final seremos então destinados para onde nossa obediência ou desobediência nos levar, né? E finalmente nós sabemos para onde. Então a terceira consequência do pecado é inferno, infelizmente, mas é uma realidade. Precisamos encarar essa realidade agora, antes que seja tarde. Lembra da tua vida, diz a passagem de Lucas capítulo 16 lá. Lembra da tua vida enquanto está vivo, porque essa passagem, essa palavra, frase, foi dita para o rico, e ele já estava morto, não tinha mais o que fazer por ele. Enquanto se está vivo, é tempo de voltar para Deus, mesmo estando morto espiritualmente. Se você já pecou, como eu já pequei, já morri espiritualmente. Para onde você realmente quer ir? Céu ou inferno? Então, lembre-se da sua vida, enquanto tem tempo. E dê ouvidos a, nesse caso nosso, Jesus e os apóstolos. Lá na história era Moisés e os profetas. Mas nosso caso agora é Jesus e os apóstolos. Tanto junto de Deus quanto separado de Deus, existe a morte. A morte não é um problema. Ainda que nós sintamos a falta, a distância, etc. Saudade.
O problema são as consequências que a morte longe de Deus trazem. A morte perto de Deus, a gente sabe que é vitória. Então, qual o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Deus tem um plano pela sua misericórdia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a passagem diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, as tentações que você está sofrendo são tentações comuns, que outras pessoas também estão sofrendo. Então, é humano. São baseadas na sua cobiça, você sabe disso, como nós vimos em Tiago antes, nessa aula de hoje. E ele diz o seguinte, então, sobre Deus. O que nós precisamos saber sobre Deus? Deus é fiel. Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Simplesmente isso. Por quê? Porque nós vimos, novamente repetimos na passagem aqui, Deus é fiel. Deus é fiel e não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando, veja lá, quando for tentado, quando você estiver sentindo tentado, Deus lhes providenciará um escape para que possa suportar. Então veja, esse é o plano de Deus para começar. Deus, quando Ele criou você, Ele já criou dessa maneira. A sua forma, a sua originalidade, você, quando foi criado por Deus, foi criado forte o suficiente para vencer a tentação, vencer o pecado. Não existe um pecado que você não possa vencer. Simplesmente é uma escolha. Você quer ou não quer vencer. Então escolha vencer. Escolha não cair no pecado, não cair na tentação. Faça essa escolha. É difícil. Deus nos capacitou. E ele diz lá em Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, vista a armadura de Deus. É isso que você tem que fazer. Nessa armadura, você pode ver que tem uma armadura aí do lado, e ele diz cinto da verdade. Você deve ter. Ele também fala que você tem que ter uma couraça da justiça, proteger o seu coração, proteger o seu peito. E também ele diz que você tem que ter o calçado do evangelho, da esperança, da paz. Esse é o calçado do evangelho. Mas você tem que ter o escudo da fé para se defender contra o que Satanás joga contra você. Os dardos inflamados de Satanás, você se defende com o escudo da fé. Mais ainda, o capacete da salvação. Proteja a sua mente, proteja o seu conhecimento, não deixe qualquer pessoa te iludir com teorias e argumentos, etc. Use o capacete da salvação. Salvação somente por Jesus, então não deixe ninguém tirar isso da sua cabeça. E não esqueça da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela você pode lutar e vencer. E a oração, né? Se prepare, é uma preparação também a oração para resistir o dia mau. Ele diz então, sobre Deus e a tentação, não sobreveio sobre vocês a tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, o que precisamos saber sobre a tentação, segundo essa passagem? Veja bem essa passagem. Na passagem diz, tentação, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana. Então toda tentação é humana. Não existe uma tentação que veio, sei lá, do mundo inferior, do mundo superior, etc. É daqui mesmo, as coisas estão acontecendo aqui. Não veio um alienígena, te abduziu e te obrigou a fazer qualquer coisa. Eu não acredito em alienígenas, eles são muito mentirosos, né? O que precisamos saber sobre Deus? Deus é... Precisamos ver, olha a passagem. Deus é fiel, precisamos saber disso, né? Então, o que precisamos saber sobre Deus? Deus é fiel, tá? Deus é fiel. E quando Deus nos ajuda a nos livrar da tentação? Ele diz aqui, quando forem tentados, lhes providenciará um escape. Então, tarde demais? Claro que não. Junto com a tentação. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se, naquele momento, Deus está trabalhando ao seu favor. Ele já estava trabalhando no passado. Quando Ele te criou mais forte que o pecado, mais forte que a tentação. Digamos então que essa é uma escala.
de 0 a 10 essa escala. Digamos então que aqui é você, certo? Você aqui. Do outro lado nós temos uma escala também, de 0 a 10. Tá? De 0 a 10. Aqui é a escala da tentação. Sabemos o que na passagem? Sabemos que Deus não permite, porque Ele é fiel. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Digamos então que a sua força seja 8. Quanto Deus deixa você ser tentado? Permite que você seja tentado. E que você pode suportar. Quanto? 8? Não, 8 dá empate. 9 já passou. Aí acho que eu vou colocar aqui 7,99, tá? O máximo que Deus deixa. Deus não permite que você seja tentado, você sempre é mais forte. Lembre-se disso, você sempre é mais forte do que a tentação. Porque Deus é fiel e Ele não permite que você seja tentado além das suas forças. Então, o plano de Deus para perdoar nossos pecados. Você talvez conhece muito bem João 3,16, se não conhece, uma passagem que deveria conhecer, que diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem fé no Filho de Deus, quem tem fé em Jesus Cristo, já tem a vida eterna. Quem rejeita Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus é amor, mas também Deus é justo. Você está rejeitando o Filho dele, né? A maior possessão que Deus tem, você está rejeitando. Então o plano de Deus é que você tenha fé em Jesus Cristo. João 3,16, 36, né? O que precisamos fazer para ter a vida eterna? João 3,16, nós precisamos ter fé, exatamente isso, né? Por que eu estou usando a palavra aqui ter fé e não crer, como o texto está dizendo? Bom, porque crer é uma coisa, ter fé é outra. No original da Bíblia não existe crer. A tradução, infelizmente, né, não foi muito feliz nessa parte. Isso é uma coisa histórica. E daí vem a ideia de crer, vem aquela ideia de levanta a mão e será salvo. Isso é crer. Mas se você ter fé, você tem que fazer alguma coisa. E é o que nós vamos ver sobre isso dentro do plano de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim? Não? Talvez você tenha dúvidas. Tudo bem. Se você puder voltar às nossas primeiras aulas lá, reveja tudo o que nós vimos até agora. Mas nós vimos sobre o Verbo, por exemplo, né? O Verbo de Deus, o Criador de todas as coisas. Se ele não existisse, nada existiria. Esse é Jesus. Então, aprenda a ter fé em Jesus. Ainda falando sobre o plano de Deus para salvar as nossas vidas. Jesus mesmo, então, pergunta. É uma pergunta que você deve levar para casa, colocar no seu coração. Ele pergunta para você, para mim, para todos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muito religioso está fazendo assim, né? Chama Jesus de Senhor, mas não faz o que ele diz. E Jesus então diz: eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Isso é importante. A quem se compara uma pessoa que vem até Jesus, ouve as suas palavras e as pratica? E Jesus então diz, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. É isso que ele fez, ele cavou fundo. E é o que nós estamos fazendo aqui juntos. E colocou os alicerces, então ele tinha alicerce, ele tinha base. Nós estamos aqui fazendo base, é fundamento, fundamentação. Por isso esse curso chama-se Fundamentos da Fé. Então ele colocou alicerces, base na rocha, ele colocou fundamento. Conseguiu abalar, por quê? Porque lá no passado, é o que nós estamos fazendo hoje, construindo um passado, né? Já estava bem construída. Então, estamos retomando aqui desse ponto que a conexão caiu. Acontece de vez em quando, né? Nós estamos falando sobre Lucas, capítulo 6, versículo 45. Muito bem, voltamos novamente. Caímos de novo. Vamos tentar voltar. Continuar. É muito chato isso, mas acontece, né? Então aqui estamos nessa parte. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que construiu uma casa no chão, sobre o chão. E sem alicerce, não quer estudar a Bíblia, não quer ouvir a palavra de Deus. No momento que
torrente deu contra aquela casa, a torrente dá contra qualquer casa, seja bem construída ou mal construída. Então, você pode notar que nós precisamos ter fundamento, né? A casa cai se não tiver fundamento. E a sua destruição é completa. O que precisamos então fazer para ter a vida eterna, segundo essa passagem? Nós vemos lá que precisamos ouvir Jesus, criar alicerce. É o que nós precisamos fazer. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Precisamos acreditar. E vamos então agora falar sobre quem é responsável pela morte de Jesus, que a morte de Jesus é a base da fé, do cristianismo, né? E a responsabilidade sobre ela também. É importante a gente notar essa responsabilidade. E você, se acha ou não responsável pela morte de Jesus? Muito bem, para a gente entender, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vou contar um pouquinho da história que está acontecendo aqui. Lázaro, um outro Lázaro da história, né, dentro do Novo Testamento, irmão de Marta e Maria, morreu. E viram que Jesus chegou lá e chamou o morto e ele saiu andando. Ressuscitou a Lázaro. Alguns vieram visitar Maria por questão da morte de Lázaro. Quando viram o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos inimigos, né? Se proclamaram inimigos de Jesus, que são os fariseus. E falaram que tinham visto o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e perguntaram: o que nós estamos fazendo? Se nós deixarmos Jesus continuar esses sinais miraculosos, muitos vão começar a crer nele. Depois virão os romanos e vão tirar não só o nosso lugar, nossa posição, nosso poder, mas também a própria nação. Aí um deles, chamado Caifás, que ele era sumo sacerdote naquele ano, começou a dizer: olha, vocês não sabem nada. Vocês não acham que é melhor que morra um homem só, que nesse caso é Jesus, e que não pereça toda a nação? Quando ele falou isso, ele não sabia. Mas ele não disse isso de si mesmo, mas como ele era sumo sacerdote naquele ano, uma posição dada por Deus no passado, assim como qualquer posição, seja política, de poder, alguma coisa assim, é dada por Deus. Ele não sabia, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E mais, não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um só povo. E daquele dia em diante, resolveram matar Jesus. Então, quem é responsável pela morte de Jesus? Ainda em 1 João capítulo 2, versículo 2, diz: ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Então eu sou responsável pela morte de Jesus. Todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Sabendo disso, o que nós devemos fazer? Bom, você, como eu, precisamos ouvir essa pergunta. Você tem pecados? É lógico, é fácil marcar a resposta dessa pergunta, né? Você entende que também é responsável pela morte de Jesus? E o que precisamos fazer? Atos 2, 36 a 38 já nos ensina. Portanto, que todo Israel, assim como todos nós, tenham certeza de que esse mesmo Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mesma questão, quando eles reconheceram a morte de Jesus, veja que a acusação é direta. Ele diz ali para eles claramente, né? Vocês crucificaram, vocês mataram Jesus. Foi isso que vocês fizeram, né? Eles tinham feito isso. Ao ouvirem aquela palavra, né, do apóstolo Pedro e dos apóstolos, todos sentiram um profundo remorso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. E a nossa pergunta também é agora: o que devemos fazer? E Pedro lhes disse: arrependam-se cada um de vocês. Duas ações aqui: arrependam-se cada um de vocês. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. E com também consequências. A consequência é perdão dos pecados e também receber o dom do Espírito Santo. Então a obediência ao Evangelho, através do batismo, tem consequências, que é perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então isso é ter fé. Crer não. Crer você crê em qualquer coisa, mas não precisa agir de acordo com
qualquer coisa que seja. Aqui nós temos mandamento direto da parte de Deus e precisamos saber que precisamos colocá-los em prática. A única forma de colocar os mandamentos em prática é obedecendo mesmo a palavra de Deus. Bom, vamos para a conclusão. Como você já viu, chegamos ali à conclusão e vimos o que nessa aula de hoje? Devemos pensar na gravidade dos nossos pecados. Vimos aquelas duas listas de pecados, né, tanto em Gálatas como em Coríntios. Devemos pensar na gravidade dos nossos pecados. Estudemos cada uma daquelas palavras lá que você pode ter visto. Você vai ver também durante a semana, né, nós vamos compartilhar com você os exercícios para que você possa entender o que é pecado e quais são os pecados. E pensar na gravidade dos seus pecados. Veja aquela lista, ou aquelas duas listas de pecados, e veja o que você faz de errado. Tem muita coisa, talvez, né? Arrependa-se, como nós vimos a mesma mensagem para os judeus e para nós também. Isso é, mude. Você é mais forte que o pecado. Nós sabemos disso porque Deus é fiel. Volte para Deus enquanto tem tempo. O tempo que você tem, na verdade, é hoje. Hebreus 3, versículo 7, versículo 13, fala isso. Se ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração, como aconteceu lá no Velho Testamento com aquele povo. Pratique o que aprendeu hoje para ser liberto do pecado. João 8,32 diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então só a verdade tem a capacidade de nos libertar. Então nós precisamos colocar em prática as palavras de Jesus. Muito bem, nós chegamos então ao fim dessa aula. Semana que vem nós voltamos novamente com uma nova aula para você. Essa é uma aula bem mais rápida, né? Sucinta, direta ao ponto, porque o pecado precisa ser realmente objetivo, né? Não precisamos saber o que é pecado e já agora sabemos, através da palavra de Deus. Obrigado por vocês terem paciência, obrigado por vocês estarem acompanhando e ajudando a gente a formatar esse grupo e entender melhor como funciona. Desculpem pelo atraso de hoje, tivemos... Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem levar, vai a Nínive.